O convívio com a família e crianças é tranquilo? Tranquilo. Quais são os prós e os contras de ter um Cuvas? Eu acho assim, não existe prós e contras. O que existe, o melhor cão para aquela família. Vai depender. A melhor raça ou o melhor exemplar? Os dois? Não, o melhor exemplar sim. Quando a gente fala de exemplar, a gente está falando de uma criação que realmente trabalha a tipicidade, tá? Lógico que dentro da tipicidade tem cães alfas, que você precisa ser um pouco mais enérgico, e tem cães que a gente pode chamar de homem, enfim, que não são então são mais pacatos, e dependendo, esses cães mais pacatos eu ofereço para aquele marinheiro de primeira viagem e tudo mais, entendeu? Então não, é tranquilo, não tem problema nenhum em família, só que é um guarda. O Cuvas ele tem a pelagem ondulada, tá? Mais ondulada ou menos, não existe pelagem lisa, isso é coisa de maremano, tá? E quase, você sente que é quase duro, não chega a ser um terrier, mas você vê que não é molinho, não tem é mais fofinho. De um pelo, tem pelo e subpelo? Sim, não é fofinho. E já que você falou de padrão, tá, e tudo mais de pelo, o povo húngaro é um povo difícil de se tratar. Eles são fechados e tudo mais. É sabido que nos Estados Unidos e no Canadá, não só para brasileiros, mas para você ter uma ideia, o americano fosse tudo, eles não abriam porta nem para os americanos. Com isso, é sabido, você vê claramente que eles usam pirineus. Pelo formato de cabeça, onde a gente vê cabeças arredondadas, ossatura excedente, lábios pendentes, olhos caídos, entendeu? Formato de orelha, inserção de orelha, você consegue a pelagem molinha, entendeu? Você consegue enxergar isso. E sobre o resgate da raça, quer dizer, você comentou que foram em torno de 40 exemplares que sobraram após a Segunda Guerra. O que aconteceu? Qual é a notícia que a gente tem sobre isso? Então, o que aconteceu? Esses Cuvas faziam guarda das grandes propriedades na Hungria. Enfim, a Hungria foi invadida pelos alemães e esses cães foram dizimados. Por dois motivos. Um, porque eles queriam saquear essas grandes propriedades e matando esses cães vira comida, não tinha comida. Então sobrou em torno de 40 exemplares na Hungria e partiu daí a nova criação. E a coisa que mais, assim, acho que os húngaros não conseguem aceitar, quem levantou a raça foram alemães. Eles acabaram e eles levantaram. Isso aconteceu com várias raças, né? Então é muito difícil para eles aceitarem isso, mas é a verdade, entendeu? Por isso da questão de se trabalhar sangue, tá? E aí fazendo aquele paralelo que a gente estava fazendo de cães dos Estados Unidos, do Canadá, por quê? Americano e canadense você tem um acesso fácil, eles são business. Sim, total. negócio é negócio. Você ligar para o americano e tu falar assim, eu quero um dog alemão com 8 pernas, entendeu? Uma orelha caída, outra em pé, de olhos verdes. Você tem, quanto custa? Se você pagar o valor, ele te dá. Ele arruma. Não sei como, mas o americano faz isso, tá? Enfim, minha primeira importação foi um canadense. Por quê? Por dois motivos. Um, porque tudo que era cães campeões dos Estados Unidos, tá? Tinha o sangue do canhoto dessa mulher. Então eu fui na fonte, tá? E o que acontece? E no Brasil, um cão naquela época muito alto de Cuvas tinha 65 de cernelha, tá? Isso é uma falta, tá? O Cuvas é a partir de 71 macho, 71. Então a gente tinha machos de 65 muito fraquinhos, sabe? Com uma pelagem fraquinha, cabecinha fraquinha. Então nós fomos buscar cães numa terra mais fria, que são cães um pouco mais pesados. Mas exagerou, era um cão muito pesado. Muito pesado quanto? Qual a cernelha dele? 82. No padrão do dog alemão, macho dog alemão, 80 centímetros de cernelha. 82 de cernelha esse cachorro tinha, e tinha todas as características indesejáveis que você via em Pirineus, entendeu? Que era corpulento, ossudo, tal.
Mas a gente não tinha o que fazer. Nessa época, quando eu comecei, não se tinha internet. O que se fala, olha, imagina, hoje já se fala, a gente é malquisto por alguns lugares aí, com criador e não sei o quê, que joga o nosso nome lá fora, enfim, algumas pessoas, você sabe. E você imagina naquela época, ninguém sabia o que era Brasil, que era uma terra de macaco, entendeu? Ninguém tinha noção. Pra mandar o cachorro pra cá, hoje, com essa coisa, o mundo está exposto para todo mundo ver quem é quem, todo mundo tem a vida exposta, hoje já é difícil. Você imagina aquela época, entendeu? Então não teve jeito. Mas ele veio, ele fundamentou a sua criação, ele somou com aqueles que... Somou. Só que aquela coisa, genética, a gente sabe que é complicado. A turma acha que cruzar branco com preto vai nascer cinza. Não é assim. Então, quer dizer, é lógico. Nasce branco, preto, cinza, de bolinha e xadrezinho. Então, nasceram cães harmoniosos, mas nasceram cães pesados e fracos. Aí basta você, como criador, analisar aquilo que você está tirando e realmente ver quem é mais curvas. Sim. O que acontece, que eu não sei, que não é só na raça curvas, em todas as raças, é a tal da filha indiana burra. Eu acho uma grande burrice, porque como eu estou falando aqui, eu falei para todo mundo, são cães pesados, não são curvas. Vai buscar na Hungria. Hoje pode. As pessoas têm condições de ir numa Europa. Se não dá na Hungria, vai na Holanda, vai na Suécia, tem cães excelentes na Europa. Curvas? Não, seguiram. Eu acho assim, errar, todo mundo erra. Repetir o erro é burrice. Tá? Então você não tem que forçar a barra. O que é diferente nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, como eu te falei, o que você quiser. Se você quer um curvas que trabalha em fazenda, de linhagem europeia, eles têm. Foi o que aconteceu. Eu importei um curvas também dos Estados Unidos. Eu trouxe uma cachorra prenha de lá, uma cachorra trabalhadora de fazenda, então ela já veio com uma genética de trabalho, já vem com uma estrutura de trabalho, porque se não tem estrutura de curvas, não vai trabalhar como curvas, não adianta, entendeu? Não adianta. E eu acho que é assim que tem que ser julgado o grupo 1. Você tem que olhar o grupo 1, como o juiz vai jogar ele numa exposição, esses tem que olhar esse cachorro se ele tem condições de trabalho. Se não tem condições de trabalho, não serve para ser um cão de pastoreio, seja o que for, seja um pastor de Shetland, um curvas, um Commodore, um Border Collie, ele tem que ter estrutura e temperamento de pastor, senão não serve. Infelizmente não, as pessoas elas estão mais preocupadas com estética, cachorrinho de do pelo, que o fundamental num cão de pastoreio, que a grosso modo a gente fala aqui. Cão de pastoreio são duas coisas: estrutura e movimento. Sem estrutura não tem movimento, e um cachorro com movimento bom, ele tem que ter estrutura boa e temperamento. São duas coisas, tá? E isso está sendo esquecido para se trabalhar estética, fofinho, bonitinho. Não é. Curvas tem temperamento, um cão de guarda, como dizem por aí, já me ligaram, é um Golden branco e grande. Eu falei, não é um Golden branco. Não. Então, a gente encerra essa aula sobre pastoreio dando um recado aí para todo mundo que quer começar a criar. Independente da raça, independente do grupo, estude muito e compre o seu cão pela função pela qual ele foi criado. E saiba o que está levando para casa. Procure grandes criadores, procure as referências, né, em cada raça, que aí sim você vai estar assistido para levar um bom companheiro para casa, para a fazenda, para fazer companhia ou para trabalhar. Obrigada, Paulo. Obrigado, eu agradeço.